Nossa proposta de projeto visa a avaliação da relação entre distúrbios metabólicos e marcadores séricos em gatos com doença renal crônica. Essa doença possui alguns sinais clínicos específicos, como a polidipsia, que é o aumento no volume de ingestão de líquido, o aumento de sede, a poliúria, que é o aumento da eliminação de urina e vômitos. Algumas funções renais podem haver alterações, a manutenção, o equilíbrio hidroelétrico, que envolve o equilíbrio correto dos líquidos e eletrólitos do corpo, ácido-base, excreção e catabólitos, regulação de hormônio. O aumento gradual dessa disfunção renal pode gerar comprometimento à capacidade de outros órgãos, incluindo órgãos do sistema digestório, cardiovascular, esquelético, nervoso e hematopoético. Dentre as possíveis causas, temos aglomeropatias, hiperodrenocorticismo, diabetes mellitus, glucosúria renal primária, processos inflamatórios e isquêmicos. Bom, a relação entre a hipertensão e a DRC, que é a doença renal crônica, ainda não é bem estabelecida, assim como a presença de diabetes mellitus. Porém, existem alguns estudos realizados que indicam a correlação da hipertensão e proteinúria em cães, com hiperadrenocorticismo, diabetes mellitus, bem como DRC. É uma doença que não possui tratamento, não possui cura, O tratamento visa reduzir os sinais clínicos e trazer uma melhor qualidade de vida para o felino. Bom, a indicação é que esse animal seja acompanhado e avaliado com exames laboratoriais periodicamente. Portanto, o objetivo do nosso projeto é a realização de exames bioquímicos e hormonais, utilizando amostras de sangue, de urina, e a aferição da pressão arterial sistólica, a fim de avaliar a presença de distúrbios metabólicos em felinos portadores da doença renal crônica. A gente vai estar falando um pouquinho também sobre a doença renal crônica, também conhecida como DRC. Ela é definida como uma degeneração renal irreversível que acarreta perdas estruturais e funcionais dos rins. Essa de caráter progressivo que promove alterações metabólicas independente da sua causa primária. A normalidade mais rotineira diagnosticada em gatos. Além de predisposição fisiológica, os gatos apresentam baixa ingestão hídrica e menor quantidade de néfrons em comparação aos outros animais domésticos. No seu estágio inicial, pode apresentar polidipsia, que é a sede excessiva, que geralmente está associada aí à poliúria, que é os rins produzem muita urina, e o vômitos também. À medida que a patologia progride, o animal começa a apresentar ali uma desidratação, anorexia, perda de peso, diarreia e úlcera oral, havendo aí a persistência dos vômitos. O sistema renal se torna incapaz de executar adequadamente as funções de manutenção, de equilíbrio hidroeletrolítico e ácido-base, excreção de catabólitos e regulação hormonal. Apresenta aumento de ureia, creatinina sérica e fósforo, anemia não regenerativa moderada a grave, acidose metabólica e hipertensão, na medida que a função renal vai diminuindo. Os exames radiográficos, osteoporose devido ao aumento do fósforo circulante que impede que o fígado converta a vitamina D, levando à diminuição da absorção do cálcio pelos rins. O paciente permanece estável por meses ou declina vagarosamente, na maioria dos casos. Alguma desordem do sistema digestório, perda de peso e anorexia, elevação sérica de toxinas urêmicas, principalmente a leptina, que é o hormônio que está aí associado à fome, nesse caso a perda de peso, o vômito, ação de toxinas urêmicas e gastroenterite urêmica, hipergastrinemia,
diminuição da excreção renal da gastrina, que é o hormônio que está associado à digestão dos alimentos, né? Levando a hiperacidez gástrica, que gera ulceração ou lesão da mucosa intestinal estomacal e aí uma hemorragia. Bom, no sistema hematopoético, a anemia é encontrada em 30 a 65% nos gatos com DRC. Dentre as causas, está relacionada à redução na expectativa de vida do eritrócito, em parte devido à elevação no nível de paratormônio, deficiências, principalmente de folatos, ferro e vitamina B. Também há neoplasias, processos inflamatórios e a fibrose de medula óssea secundária ao hiperparatiroidismo. Há também a deficiência de um hormônio muito importante, que é a eritropoetina, que ela é secretada pelos rins e ela estimula a eritropoiese. E esse argumento está amparado pela hipótese da redução dessa massa renal, que dificulta aí a produção da eritropoetina. Nas alterações no sistema esquelético, foi comprovado em cães com DRC que as elevadas concentrações de paratormônio e o consequente desenvolvimento do hiperparatiroidismo acarretam no aparecimento de alterações ósseas, que devido a essa desmineralização pode haver alterações na arcada dentária, por exemplo, desses animais acometidos. Não é reconhecido o exato mecanismo que associa a hipertensão com a doença renal crônica. Porém, segundo estudos, vários fatores podem levar a esse desenvolvimento, como a ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, o aumento dos níveis séricos de epinefrina e norepinefrina, o aumento do débito cardíaco e aumento da vasopressina, que é o hormônio antidiurético produzido no hipotálamo. E sabe-se ainda que a elevação dessa pressão sanguínea pode apressar o desenvolvimento da DRC. Então, é um caso muito importante que precisa ser averiguado. De acordo com estudos realizados também, foi encontrado a presença de hiperfosfatemia em cerca de 87% dos casos, juntamente com a elevação dos níveis séricos de paratormônio. Ou seja, existe uma correlação entre esses dois fatores. E a presença de hipercalcemia, devido ao aumento da reabsorção óssea pelo paratormônio e a diminuição da excreção renal de cálcio devido à redução da taxa de filtração glomerular. Há também a presença de proteinúria, como consequência de lesões tubulares ou glomerulares nos rins, que pode gerar uma síndrome nefrótica, sendo caracterizada principalmente pela hipoalbuminemia. E a amoniogênese renal, onde a taxa de eliminação da amônia, em animais acometidos com DRC, ela tende a ficar de 3 a 5 vezes maior nos néfrons. Em estudos realizados em humanos, foi constatada a relação entre proteinúria e hipertensão. E essa correlação entre proteinúria e hipertensão também foi comprovada em cães portadores de hiperadrenocorticismo, diabetes mellitus, bem como com doença renal crônica. Bom, o tratamento para DRC é um tratamento de suporte que visa reduzir os sinais clínicos e minimizar as consequências que a doença poderá trazer para o animal. Um ótimo recurso também é a hemodiálise, porém ele é pouco difundido e o acesso ainda é muito pequeno. Bom, a maioria dos gatos que apresentam doença renal crônica leva uma boa qualidade de vida durante meses ou anos. Contudo, nenhuma estratégia terapêutica revelou alterar significativamente a progressão da doença em felinos. Portanto, o melhor método é levar o gato afetado em consultas com o veterinário periodicamente e realizar os exames laboratoriais para avaliar a evolução da doença.
O objetivo é realizar análises bioquímicas detalhadas para identificar alterações no perfil metabólico sérico de gatos com doenças renal crônica, incluindo concentrações de ureia, creatina, eletrólitos e outros metabólicos relevantes. Investigar a influência de distúrbios metabólicos na regulação hormonal, com foco em hormônios relacionados ao metabolismo mineral e hidrolítico. Avaliar a presença de comorbidades metabólicas como diabetes mellitus e distúrbios endócrinos em gatos portadores da doença renal crônica, correlacionando essas condições com marcadores séricos específicos. Bom, na metodologia, então, nós vamos fazer o exame de hemograma completo. Como vamos realizar esse exame? Nós vamos, então, limpar, fazer a asepsia local do animal com álcool 70. Enquanto o álcool 70 seca, nós vamos tirar a pressão da seringa a fim de evitar o colabamento do vaso ser puncionado. Vamos tirar o sangue do animal, vamos depositar em tubo roxo. Lembrando que o animal tem que estar de jejum de 4 a 8 horas para fazer o hemograma completo. E vamos colocar no tubo roxo, vamos agitar de 5 a 8 vezes. Se for o caso da gente também precisar fazer um exame bioquímico, hormonal, o animal vai precisar de estar de jejum de 9 a 12 horas. Então, o período de jejum, nesses casos, eles alteram. Vamos ter que depositar também o sangue, o material sanguíneo, em tubo vermelho. Vamos precisar fazer também a aferição da pressão desse animal. Vamos precisar fazer 5 medições. A primeira e a última nós vamos descartar. E as outras 3 nós vamos então fazer uma média dessas pressões medidas para a gente saber mais ou menos a pressão que o animal tá. Depois a gente vai fazer mais 2 medições, que aí a gente vai confirmar se a pressão está batendo com as outras 6 que nós fizemos anteriormente. Lembrando que é muito importante frisar isso, que o estresse em felinos, principalmente, eles alteram muito os exames, sejam sanguíneos, seja da pressão. Então, por isso que a gente tem que fazer essa média no caso da pressão. Também vamos precisar fazer um exame de urinálise, de preferência com micção espontânea. Vamos colocar num frasco específico para a urina, né? Vamos armazenar em um local refrigerado e longe da luz até o momento da análise. Espera-se que a presente pesquisa contribua para uma compreensão mais abrangente das interações metabólicas em gatos com doença renal crônica, permitindo o desenvolvimento de estratégias terapêuticas mais eficazes e personalizadas para melhorar a qualidade de vida desses pequenos animais.